Iniciando então a quarta aula do estudo das epístolas paulinas, né? A gente está focado na epístola aos Gálatas e dando sequência aos estudos anteriores, a gente começa no capítulo 3, no versículo 1, quando Paulo diz assim: Ó insensatos Gálatas, que tem enfeitiçado você, que, que você não deve obedecer à verdade, ante cujos olhos Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós? Que pergunta é essa que Paulo está fazendo? A palavra aqui, traduzida como insensato, ela não é humoros, como é usado normalmente na palavra idiota, né? Mas ela usa a palavra do anoetos, que tem um outro significado, e é bem provável, quase uma concordância entre os estudiosos, que ela está se referindo mais num sentido moral, essa palavra. John MacArthur ele escreve que isso não se refere à falta de inteligência, mas à falta de obediência. Então, a palavra grega não significa que eles eram deficientes mentais ou tivessem algum problema de entendimento, né? Antes, o Anoeto sugere que o comportamento de pessoas que são inteligentes, embora não estejam usando essa inteligência de perceber a verdade. São pessoas que escutam as coisas, elas possuem uma inteligência, elas têm um entendimento das coisas, porém elas não seguem aquilo, elas não estão percebendo que muitas vezes aquilo que estão ouvindo, que elas acreditam estar certo, está errado, né? Então, esse foi o sentido dessa palavra que ele usou aqui. E entre várias outras expressões que ele usa, né, Paulo chama os incrédulos de estúpidos, que também pode ser usado pela palavra moros. E aqueles que seguem as heresias, eles sugerem mais na linha, não na tradução exata, mas na linha de como se fosse um idiota, assim, anoetos, né, insensatos, tolos, como ele faz nesse versículo. Ainda nesse versículo 1, o fato de Paulo se dirigir a esse grupo de leitores justamente por quem eles eram, ele não deixou aberto para qualquer um. Ele falou, ó insensatos Gálatas. Então ele estava falando com os Gálatas nessa passagem. Ele estava falando indignado com esse povo que deixou se enganar por outras doutrinas, por outras linhas, né? Então ele cita diretamente para quem ele está falando. Ele não deixa no ar para quem quiser pescar. Ele cita o alvo, ele fala para quem que ele está falando. O verbo que ele usa ali de enfeitiçar, ele é um dos usados às vezes nos encantamentos mágicos, o verbo no original, né? E bom, é de se supor que Paulo não tivesse conhecimento extremo nisso, né? Mas ele usou essa palavra justamente para ser uma palavra mais forte. Quem, pois, enfeitiçou eles, né? Porque eles olhavam para o evangelho, mas não viam, eles não sabiam a verdade. Então, deu a subentender por esse verbo escolhido para falar, como se tivesse sido lançado um feitiço, alguma coisa sobre eles que distorceu a visão deles. Então, ele acabou usando essa palavra, né, esse verbo enfeitiçar. Quem enfeitiçou eles? Quem lançou um feitiço sobre eles? Que eles não estavam conseguindo ver as coisas direito como deveriam ser vistas. Ante cujos olhos. E aí a gente pensa assim, olhando nesse contexto, né? Ele está falando aqui, ante cujos olhos Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vocês, entre vós, né? Ah, mas aí a gente para pensar que Cristo não foi crucificado na Galácia. O local de crucificação de Cristo não foi ali. Então, essa crucificação não foi entre eles. E então, o que que Paulo estava querendo dizer aí, o que que Paulo estava sugerindo com isso tudo, foi o seguinte: antigamente, principalmente naqueles tempos e naquela cultura, quando alguma coisa que chamava a atenção ocorria, era divulgado por cartazes, como se fossem as nossas mídias impressas de hoje. Eles tinham cartazes para anunciar os acontecimentos marcantes que aconteciam, a Roma vitoriosa, coisas do gênero. Eles marcavam em cartazes essas notícias, esses acontecimentos. E Paulo ele usou dessa linguagem sugestiva. Ele quis mostrar que é como se essa pregação para os Gálatas é como se ele tivesse levantado um cartaz na frente deles para mostrar qual que era o verdadeiro evangelho. Por isso que ele diz que Cristo foi evidenciado, foi mostrado crucificado entre eles. Então, só que ele quis dizer que estava sendo exposto
para eles essa verdade. E o verbo crucificar que ele usa nesse próprio versículo, ele ele tá um pouco diferente do que a gente acompanha nas nossas traduções. Poderia ser assim: ante cujos olhos Jesus Cristo foi evidenciado tendo sido crucificado, porque Paulo ele extrapola o evento histórico comum, ele torna desse evento da crucificação de Cristo um evento atemporal, alguma coisa não presa ao tempo limitado, mas ele mostra que Cristo foi exposto a eles, aos Gálatas, como tendo sido crucificado. Ele cogita então a relevância desse evento, a relevância permanente, porque esse sacrifício não foi para aquele tempo, é um sacrifício perpétuo, é um sacrifício que valeu e ainda vale nos nossos dias, né? Então ele quis dar importância a esse fato justamente para os Gálatas. E essa pergunta toda no versículo 1, na verdade, foi uma pergunta retórica, né? Ele não estava esperando uma resposta. Bah, é como quando a gente fala, bah, vocês estão loucos, cara. A gente não espera que o cara vai responder sim, estamos loucos, ou não, não estamos. Não, é uma pergunta meio que retórica que Paulo estava fazendo aqui, justamente para chamar a atenção mesmo no começo dessa carta. Nós prosseguimos mais nesse capítulo e a gente vê no versículo 19 Paulo falando o seguinte: portanto, em seguida, serve a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa foi feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. É um tanto quanto diferente esse versículo de todos os conceitos. Por quê? Porque Paulo está dizendo que a lei foi acrescentada, né? Ela foi acrescentada. E só que para o conceito e para a teoria judaica da época, a lei tendo sido um acréscimo na promessa, ela estava sendo totalmente revolucionária. Esse conceito estava sendo um conceito totalmente novo, né, para esse pessoal. Então, eles observavam tanto os judeus quanto os judeus convertidos a Cristo, os messiânicos, eles estavam ah, apegados demais à lei. E isso tudo quando Paulo diz que a lei foi um acréscimo à promessa, ela foi acrescida à promessa, isso chamou a atenção deles. Por que que chamou a atenção deles? Justamente pelo fato deles terem um conceito pré-estabelecido da lei e eles tinham esse conceito tão arraigado que quando Paulo disse que a lei foi um acréscimo à promessa, isso abriu uma brecha para Paulo poder explicar isso, porque Paulo estava dando um conceito novo, então se tinha um conceito novo, o povo estava querendo saber o que que era isso, o que que estava acontecendo, que conceito era esse. Tudo merecia uma explicação. E aí Paulo pôde discorrer com a teologia dele, com a linha doutrinária dele dessa justificação pela fé, né? E ele disse que a lei foi entregue por causa das transgressões, foi acrescentada por causa das transgressões. E Paulo, quando construiu essa frase, ele fez algo bem interessante, que ele fala das transgressões, as parabases, né? E ele não fala de pecado, e essa palavra das transgressões que ele usa, ela tem o significado de desviar-se do caminho certo. Então, ele estava querendo dizer assim que a lei foi acrescentada por causa do desvio do caminho certo. Então, o que ele estava querendo também dizer com isso era algo bem mais profundo. Por quê? A lei, ela veio para nos mostrar o caminho certo. E esse acréscimo foi justamente isso que ele estava pregando. Porque, por exemplo, quando o povo saiu do caminho, Deus chamou Moisés para entregar a lei. E aí, nesse episódio, a gente já tem uma ilustração muito interessante de o porquê que serve essa lei. Porque quando Moisés desceu do monte, ele desceu com a tábua das leis, com as tábuas da lei, e então ele viu que o povo já estava tudo na zoeira de novo. Eles tinham construído lá o bezerro de ouro, já estavam idolatrando, já estavam fazendo coisas que já estavam fora do caminho novamente. Então ele pegou lá e quebrou as tábuas da lei. Então o que que acontece?
que Deus fez? Deus disse, tá bom, deixa assim então, já que os caras ratearam, deixa quieto. Não, Deus chamou Moisés de novo para o monte. Para quê? Para mostrar de novo as leis, para aquele povo voltar ao caminho. Então, por causa dessas transgressões, desse desvio do caminho que a lei foi entregue, e a lei tinha definido, a lei definiu o caminho certo. E essa lei, ela tornou os homens conscientes desse caminho. Só que, nos aprofundando nisso, é justamente nesse sentido que Paulo diz que a lei veio por causa das transgressões, para mostrar qual que era o caminho certo. Mas a lei não tinha o poder de refrear essas transgressões, de parar as transgressões. Mas o Evangelho pode realizar isso, porque a lei, o nos mostrar o caminho certo, também nos revela qual que é o caminho errado por consequência. E quando nós notamos que o caminho não está certo, o único que pode nos fazer andar no caminho e trilhar o caminho certo é o Evangelho. Então, isso foi a razão para isso. Ah, e ela, até que viesse o descendente, né? A razão desse parêntese, dessa observação que Paulo fez no versículo 16, anteriormente ele comenta um pouco disso, agora ele revela que o descendente, na verdade, é Cristo, o qual ele estava pregando. E o apóstolo ele fala que a vinda de Cristo, ela marcou uma crise na função da lei. Isso foi uma referência a Lutero. Lutero comentou isso, né? Ah, ela, ele concebe assim uma sequência que pode ser resumido simplesmente assim. Houve a era da promessa, quando Deus entregou a promessa. Depois, o povo começou a se desviar disso, então precisou ter a lei. A lei veio para mostrar qual que era o caminho certo. A lei veio para mostrar a conduta certa para o homem. E, por fim, veio a era de Cristo. Cristo, que foi o herdeiro, o descendente da promessa, e ele que complementou a lei. Então, as duas eras anteriores, elas se completaram, elas tiveram a plenitude em Cristo. Isso tudo veio para quê? Para a gente saber que a lei ela é como um espelho. Se a gente se olha no espelho e vê que o nosso rosto está sujo, o fato de nós nos olharmos no espelho não faz o nosso e ver que está sujo não faz o nosso rosto ficar limpo. Nós temos que ter uma ação para isso. E o que que a lei faz? A lei ela nos mostra onde a gente está errando. Ela mostra onde nossos caminhos se desviou. Mas quem pode trazer a limpeza é somente o sangue do Cordeiro, somente Cristo. A quem a promessa foi feita, né? Ela significa que Cristo ele cumpriu aquela promessa que foi feita lá no passado, ela estava sendo atual também, porque ela foi cumprida em Cristo. Proposta pelos anjos, né? Ou posta pelos anjos, a ideia desse papel desempenhado pelos anjos quando entrega uma lei, ela também ocorre ali em Atos 7:53, em Hebreus 2:2, mas no Antigo Testamento nós não temos referência a isso. Nós não temos referência aos anjos entregando alguma coisa ao homem, a não ser em Deuteronômio 33, no versículo 2, no texto da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A gente tem esse LXX, que é essa abreviação, né, que é o número 70 em algarismos romanos. Essa é a abreviação dessa tradução, né, que é a chamada Septuaginta. A Septuaginta ela é a mais antiga tradução em grego do Antigo Testamento hebraico. Ela, ela é a mais antiga. Ela foi feita por um grupo para uso, né, de um grupo de judeus do Egito no final do século III, do século II antes de Cristo, e possivelmente ela foi realizada por 72 tradutores. Né? Por isso que ela leva o nome de Septuaginta, os 70 ali, né? Ela foi feita por esses 72 tradutores. Essa é a versão da Septuaginta. A não ser nessa tradução, nas outras não existe uma tradução falando que algum anjo tenha entregue alguma lei. Somente nessa tradução, no capítulo 33, no versículo 2 de Deuteronômio. E a palavra proposta ou posta, né, pelos anjos, ela é usada no sentido de administrada. Então, a tradução por meio de ou
pelos, né, ressalta que é pela agência, pelo agir de. Então, ela não diz que os anjos que fizeram a lei e deram aos homens. Os anjos entregaram essa lei, né? Eles entregaram essa lei, mas quem fez foi o originador da lei, foi Deus. E na mão de um mediador, aqui ele mostra para a gente qual que é o agente humano disso tudo, que foi Moisés. Moisés foi o agente humano de transmissão da lei que veio de Deus para os homens, assim como Cristo foi o mediador entre Deus e os homens. Ah, Paulo, ele fala muito da lei, ele fala muito da lei em Gálatas, mas ele não menciona o nome de Moisés nenhuma vez, vale como observação. E essa palavra messites, aqui que ocorre no Novo Testamento, fora daqui, só em Hebreus 8:6, Hebreus 9:15, Hebreus 12:24 e em 1 Timóteo 2:5, que é a palavra intermediário. E essa palavra só se refere a intermediário no sentido de Cristo como mediador, como intermediário entre Deus e o homem, que foi a mesma função em palavra aqui que Paulo atribuiu a Moisés, que Moisés foi o intermediador, foi o mediador entre Deus e os homens na época da lei. E em Gálatas 3:24 diz assim: "E assim a lei nos serviu de aio para nos trazer a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé." A palavra que ele usa aqui é paidagogos. Ela significa tutor, guia, um guardião de crianças, né? E David Stern ele diz que mesmo que a palavra portuguesa, a palavra até em português pedagogia, ela seja derivada dessa palavra paidagogos, ela não possui nenhuma função de ensino. Eles eram um disciplinador, um tipo de disciplinador, que eles realizavam um serviço para a família, né, que o menino, a criança, né, o jovem teria que obedecer. Warren Wiersbe ele acrescenta que em várias famílias romanas e gregas, os escravos mais bem-sucedidos e os mais educados, né, eles levavam e buscavam as crianças na escola, cuidavam delas durante o dia, tinham essa função também para isso, né? E alguns participavam da educação das crianças, eles protegiam, proibiam e por vezes disciplinavam, né? Esse foi o aio que Paulo nos refere aqui, que a lei serviu de aio, né? A lei serviu de pedagogos para nos trazer a Cristo. John Stott ele sustenta que esse aio, né, que foi traduzido, ele não era um professor de criança, mas ele era aquele que disciplinava a criança. E além da tarefa de acompanhamento, ele tinha os deveres disciplinares de um tipo moral. E ele era encarregado dos meninos entre os 6 e os 16 anos, cuidando do seu comportamento e o acompanhando sempre que ele saía de casa. Como assim? Essa criança, esse jovem saía de casa e esse pedagogos ele estava junto, ele ia junto com a criança para instruir ela também no caminho, ah, não metaforicamente falando, né, mas no caminho mesmo que a criança estava. Por exemplo, a criança estava andando na rua lá e batia no amiguinho. Esse pedagogo que estava junto ia instruir de por que ela não deveria fazer aquilo. Ele tinha um acompanhamento tanto em casa quanto fora. Então, essa figura de linguagem que Paulo nos instrui, né, quando ele diz que esse aio ele serviu para nos trazer a Cristo. E alguns exegetas eles têm suposto que a lei, como um pedagogos, levaria, né, ela leva o homem a Cristo como se levasse a um mestre superior, né? Então esse aio, esse pedagogos, ele teria essa função. Assim como naquela época ele acompanhava o jovem, a criança, né, no caminho, esse também, ele acompanharia e guiaria até Cristo. A lei, portanto, ela se torna um agente ativo de salvação, não um agente passivo. Ela se torna um agente ativo porque a lei vai estar constantemente perante nós, nos mostrando onde é que a gente está errando, o que, que é errado. Se não houvesse, se a lei fosse anulada e não mais transmitida, ia virar uma zoeira, ia virar uma baderna, porque nós não iríamos mais ter um guia para dizer o que, que seria o correto e o que, que não seria. Então essa lei ela serve para nos mostrar muitas vezes o erro e nos conduzir a Cristo, que é quem pode trazer a plenitude dessa lei.
E para que fôssemos justificados pela fé, o final desse versículo é como se essa lei ela nos colocasse num desespero, numa aflição tão grande que a gente precisaria de alguém com um nível muito maior para tratar, para solucionar essa situação. E esse agente é a fé em Cristo, porque quando nós vemos que estamos errados, e isso teria que se tornar meio que um desespero para nós. E aí nós temos, como a gente viu em alguns versículos anteriores no estudo, aquela sensação de que eu, por mim, não posso me libertar disso. Então, através da fé em Cristo, ele me liberta justamente disso. Mas o meio que Paulo encontra para citar aqui, para trazer essa salvação, é a fé, a justificação pela fé. E a única esperança para nós não seria que ia ter um instrutor gigantesco que ia mostrar para a gente um estilo de vida que nós conseguíssemos nos livrar desses erros sozinho. Não. Essa espera seria por um redentor, por alguém que pudesse nos libertar desse erro e desses pecados que a lei nos mostra. Então, Cristo, ele tem essa função de nos libertar, de trazer a nós a liberdade que nós não podemos conseguir. Ele é o nosso tutor, é ele que nos mantém. A lei, desculpa, ela veio como um tutor, ela veio nos conduzir até Cristo, como a gente já viu na lição anterior. Toda lei ela vai servir para parar em Cristo. Ela vai apontar e nos direcionar a Cristo. No momento que eu vivo a minha vida e eu lembro que a Bíblia comenta sobre a mentira, que não é correto, e eu vejo que eu minto, a lei entrou em rota de colisão com a minha verdade, que seria uma verdade de mentira, e bateu de frente. Esse impacto nos causa constrangimento, nos causa muitas vezes aflição de como eu estou fora da lei, como eu estou andando fora do que a Bíblia diz que é para eu fazer. E isso nos aponta a Cristo, que é o único que pode solucionar isso, que pode nos dar a liberdade, que pode nos libertar dessa prisão que esse pecado, essa transgressão nos causa. Então, tudo isso aponta para Cristo. Tudo isso aponta para Cristo. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. No próximo, nós continuamos com a Epístola aos Gálatas. Deus abençoe e até a próxima.